Almighty God, we thank Deus you for this Todo-Poderoso, time. nós te agradecemos por esse tempo, Ask that you be with us, pedimos que esteja conosco, that your Holy Spirit is with us, que o teu Santo Espírito esteja conosco, that our hearts and our minds are open, que as nossas mentes e nossos corações estejam abertos and we have more understanding at the end of this camp meeting. e que tenhamos mais entendimento ao final desta campal. I ask this in the name of Jesus. Eu peço em nome de Jesus. Amen. Amém. Okay. I don't know. Okay, we're having technical difficulties with some microphones. Okay. All right. Is this good? Good. All right. So today I will be talking about Então, hoje eu vou falar the sobre, executive order sobre a ordem executiva 14168, 14168, as well as e também Daniel 1140 Daniel 11:40 to 42. a 42. First, we want to understand where we are in our history. Primeiro, nós queremos entender onde nós estamos na nossa história. So I'm only going to stick with the 144,000 line for right now. No momento, eu vou me manter somente na linha dos 144.000. It is not straight. I'm sorry. Não, não está reto, desculpa. I will not be drawing straight lines. I apologize. Eu não vou fazer linhas retas. Okay. Thank you for bearing with me. I'm very new to this tablet. Okay. So we have 2024. So we're lining up 1989, 2001, Então, nós estamos colocando na linha 89, 2001, Sunday law, o decreto dominical, close of probation, fechamento da porta da graça and second advent. e o segundo advento. Now, we've been learning the different models for the progressive nature of the Sunday law. Então, nós temos aprendido sobre os diferentes modelos do progresso do decreto dominical. We have the model of the three Romes. Nós temos o modelo das três Romas. And so first is pagan, Então, primeiro nós temos a pagã, papal, a papal and modern. e a moderna. And so we learn through these three Romes that pagan Rome, Então, we learn through nós, these three Romes então nós aprendemos sobre, com base nessas três Romas, how they come to power. como elas chegam ao poder. So pagan Rome works from 64 BC Então, Roma pagã é de 64 a.C.,
63, 63, 31 31 to 330 AD. até 33 depois de Cristo. So this tells us that the east is taken down, Então, isso nos conta que o leste ele é tomado, the glorious land, a Terra Gloriosa and Egypt. e o Egito. Then there's a ruling for a time. E depois existe um governo por um período de tempo. Everybody follows that. We've gone over this a lot, so hopefully it's easy to follow why I'm doing this. Eu espero que seja fácil seguir o porquê eu estou fazendo isso. A papal Rome, we have, I'm just going to use the names, not the dates. Aqui para Roma Papal, nós temos, eu vou usar os nomes e We não have as the datas. Heruli, Vandals, Herúlio, os vândalos, and I'm just going to put Goths because it's easier, shorter. os goths, And then we have a ruling for 1260. e depois nós temos um governo por 1260. So we have two models that show these powers have to be overcome before the Rome of that time can rule. Então, nós vemos aqui nesses dois modelos que três poderes precisam ser conquistados para que a Roma daquele período possa governar. So for modern Rome, Então, para a Roma moderna, we know that in 1989, nós sabemos que o de 89 1991, a 91, King of the South was o rei taken do down. Sul, o rei do Sul foi derrubado. Then we have the National Sunday Law. Depois nós temos o Decreto Dominical Nacional. The glorious land has to be conquered. A Terra Gloriosa precisa ser conquistada. Lost this. Okay. So this is 2024. Então, isso é 2024. And then, so we're putting, what would we put here? Who's conquered during the national? Então, quem é conquistado aqui durante o Decreto Dominical Nacional? I heard somebody over. The glorious land is conquered. Então, a Terra Gloriosa é conquistada. And then after the National Sunday Law, what do we have? E então, depois da Lei Dominical Nacional, o que nós temos? Worldwide. O mundo inteiro. A Lei Dominical Mundial. Don't know when this is yet. Não sabemos ainda quando isso será. And what must be conquered here? E o que precisa ser conquistado aqui? Egypt, the O world. Egito, o mundo. Now, there was a presentation that Parminder did a while ago. E agora tem uma apresentação que o ancião Parminder fez há um tempo atrás, illustrating that the king of the south is defeated at 1989. ilustrando que o rei do sul ele é derrotado em 1989. King of the south is also defeated 2021. E o rei do sul também é derrotado em 2021. And
So if it's defeated Então, as se king ele é of the south, derrotado como rei do sul, but yet we still see evidence of Putin, mas ainda assim nós vemos evidências de Putin, then we think the king of the south is still alive. então nós acabamos achando que o rei do sul ainda está vivo. When there's discrepancy, we know that we have to dig deeper. E quando existe uma discrepância, nós sabemos que nós precisamos cavar mais profundamente. So if the king of the south has dealt a deadly wound, Então, se o rei do sul recebeu a ferida mortal, I'm going to depict that with X's over the eyes and a frowny face. eu vou desenhar com uma carinha com um X no lugar dos olhos e uma carinha triste. Good job, Shimon. And if the deadly wound that happens in 2021, Então, se a ferida mortal ela acontece em 2021, we're trying to answer now, when does that death happen? nós queremos então responder agora quando que essa morte acontece. Is the death how Elder Tess had taught it? Será que a morte é como a anciã Tessa ensinou At the National Sunday Law? na Dragão Dominical Nacional? Or, as we're starting to know more of Ou the como Sunday Law estamos, studies, ou como nós estamos vendo, aprendendo mais através dos is estudos it do at Dragão the Dominical, close of probation or the worldwide Sunday Law? seria no fechamento da Porta da Graça, na Lei Dominical Mundial? I am not going to be answering this, Eu não vou responder isso. merely pointing out this is where we are right now, answering Eu this só question. estou demonstrando que é aqui que nós estamos, buscando responder essa pergunta agora. If the king of the south dies at the National Sunday Law, Então, se o Rei do Sul ele morre na Lei Dominical Nacional, then how Elder Parmender taught it então, como o ancião Parmenides ensinou, was that Russia as a country será que isso foi a Rússia como um país? would fall into the category of the world. Cairia na categoria do mundo? Questions about that? Because I know it's a weird concept. Alguém tem uma pergunta sobre isso? Porque eu sei que é um conceito um pouco diferente. Is everybody able to understand how that's possible? Todo mundo consegue entender como isso seria possível? King of the South dies, Então, o Rei do Sul morre, and how I saw that e a maneira como eu vi isso is that the contest ends. é que o contexto ele muda. The struggle between the king of the south and the king of the north becomes nothing. There's no struggle anymore. A luta, na verdade, entre o Rei do Sul e o Rei do Norte, ela acaba, ela deixa de And that's existir. why I saw it at the National Sunday Law when Trump won. E é por isso que eu vi isso na Lei Dominical Nacional, com a vitória de Trump. However, there's Né? other developments as well that other teachers have done. So I'm just setting that aside. We're not going to answer that. No entanto, existem outros desenvolvimentos feitos por outros professores, então eu não vou entrar aqui em detalhes, eu vou deixar isso aqui de lado. Because we see there is struggle right now. Porque nós vemos que existe uma certa dificuldade, uma certa luta nesse momento. When Trump was elected, no struggle. Quando Trump foi eleito,
não havia nenhum embate. Presently, there's struggle Atualmente, existe um embate ali. there will continue to be struggle until Ah, vai continuar a until haver, the end of until the close of probation, until the world is vai conquered. continuar havendo essa luta, esse embate, até que o mundo seja conquistado. So what does this conquering look like? Então, como é que essa conquista se parece? The conquering of the glorious land. A conquista da Terra I Gloriosa. think we can also call this the sixth kingdom. Acho que também podemos chamar isso de Sexto Reino. Is sorry, I just lost my train of thought. So the conquering of the glorious land, what does it look like? Então, com o que se parece essa conquista da Terra Gloriosa? And we're going to first look at the executive order. Então, primeiro nós vamos olhar para a ordem executiva. Unrighteous decree, as my friend Olivine would call it. Um decreto injusto, como a minha amiga chamaria. Now, Executive Order 14168 Então, a ordem executiva 14168, we can see by examining just this one, there were dozens of executive orders passed January 20th. e nós podemos ver, olhando somente essa, mas houveram várias ordens executivas sendo passadas no dia 20 de janeiro. His first official day in office. No seu primeiro dia oficial de volta no governo. The current administration issued dozens of executive orders. A administração atual emitiu dezenas de ordens executivas. This one, and Parminder sent out a list of all the orders at some point fairly recently. E o ancião Parminder enviou uma lista com todas as ordens executivas que foram emitidas recentemente, nesse As dia I was reading recentemente. the list, this one in particular stuck out. E quando eu estava lendo a lista, essa aqui, ela se destacou para mim. So I'm simply going to read the title. Então, eu simplesmente vou ler o título. Defending Women from Gender Ideology. Oh, Defender. let me start over. Just read the whole thing. Okay. Defending women from gender ideology extremism and restoring biological truth to the federal government. Então, defendendo as mulheres do extremismo da ideologia de gênero e restaurando a verdade biológica no governo federal. What does that mean? O que isso significa? It sounds so, it sounds so foreign, so alien. Parece tão estranho, tão alienígena. Defending women Então, defendendo as mulheres automatically implies that women are under threat. Automaticamente implica que as mulheres estão sob ameaça. From what? Mas ameaças de quem? Gender ideology extremism. Do extremismo da ideologia de gênero.
What did they mean by this? O que que eles queriam dizer com isso? If it's extreme to be, I mean, let me rephrase. So gender normalcy. Então, a norma If de we have gender gênero, extremism on one hand, se nós somos extremistas de gênero de um lado, what are we going to have on the other? o que nós vamos ter do outro lado? Louder? That was my other people, other words can be used, but yeah, normalcy was. Então, a normalidade, a norma. So what did they see as normal, Então, not extreme? Então, o que que eles viam como normal e não extremo? Two genders. Dois gêneros. Okay. So two genders are mandated, Então, dois are gêneros required. são requeridos. So no more seeing gender as a spectrum. Então, não mais vendo o gênero dentro de um espectro. So if we have male and female as the normal, as what they're holding up as normal, as to be for there to be only two genders in the official wording of the administration. Então, se nós estamos vendo que eles estão querendo que exista apenas feminino e masculino, esses dois gêneros, para serem What does that utilizados do como to people who normal dentro da identify administração. outside of male and female? Então, o que acontece com as pessoas que se identificam fora desses dois gêneros, masculino e feminino? What do we have besides if there's an idea that gender is only binary, male and female, Então, se existe essa ideia de que o gênero ele é só binário, masculino e feminino, then on the other hand, we have to acknowledge that gender is on a spectrum. então, do outro lado, nós temos que reconhecer que o gênero ele está num espectro. And includes intersex people. E isso inclui pessoas intersexo, Transgender, transgêneros and non-binary. e não binários. When only two genders are officially recognized, Quando apenas dois gêneros são oficialmente reconhecidos, when the national government says quando o governo nacional diz the only people it will recognize are male or female, que as únicas pessoas que serão reconhecidas vão ser masculino e feminino, what does that do to everyone else? o que que isso faz com todos os outros? It dehumanizes. What Desumaniza. does it do to their rights? E o que isso faz com os seus direitos? Carol says down. They don't have any rights. Então, eles não têm nenhum direito. This is Carol. She did this. You all know Carol from France. So the depiction of those outside of the binary genders Então, a maneira como essas pessoas que estão fora desse gênero binário como eles são demonstrados, as there being something wrong with them
Eles são ilustrados como tendo algo errado com eles. that it's just in their head. They need conversion therapy. Que isso é tudo coisa da cabeça deles, que eles precisam de uma terapia de conversão. The government isn't allowing them autonomy over their own bodies. O governo não está permitindo que eles tenham autonomia sobre seus próprios corpos. Who else is the government doing this to? E a quem mais o governo está fazendo isso? I hear women from Eu the ouvi alguém audience dizendo, here. And alguém I would disse say aqui that's na correct. audiência, mulheres, e eu vou dizer que está correto. Yes, Christine said women, women. A Cristina disse que são as mulheres, I would agree. e eu vou concordar. Women are also being, their rights of bodily autonomy are being removed. As suas autonomias aos seus próprios corpos está sendo removida. So I'm noting that we lose bodily autonomy. Então, nós perdemos autonomia sobre os nossos corpos. We lose the ability to say what we want about ourselves. We lose the ability to tell the world who we are. Então, nós perdemos a habilidade de dizer para o mundo quem nós somos. Nós perdemos essa What autonomia we want with our body, what we want to be done with our body. sobre o que nós queremos com os nossos corpos, o que nós queremos fazer com eles. And instead, the administration is telling the people what should be done. E nesse caso, a administração do governo está dizendo para as pessoas o que deveria ser feito. Christine, were you going to say something? Just that it's pretty clear with one. As one it's about So Christine says that this is interesting with one executive order, women and women and transgender are losing their rights. Então, a Christine disse que é interessante ver com a ordem executiva que as mulheres e os transgêneros estão perdendo seus So I'm direitos. going to, what time do I go to? What's the time reference? 12:45. Okay. So going to read a few things about this executive order. Então, nós vamos ler um pouco sobre essa ordem executiva. So instead of reading this verbatim, I'm going to paraphrase. Então, ao invés de ler detalhadamente, eu vou parafrasear. So this order makes sure that sex is used instead of gender in all Então, official documents. Então, essa ordem, ela garante que a palavra sexo seja usado ao invés de gênero em todos os documentos oficiais. So this illustrates what we just talked about. Então, isso ilustra o que a gente acabou de falar. When you speak of sex being male and female, Quando você fala de sexo sendo masculino e feminino, you eliminate the ability for a person to express a different gender. quando você faz isso, você elimina a possibilidade de uma pessoa expressar um gênero que seja diferente. For decades, this is known as gender dysphoria. Por décadas, isso tem sido conhecido como a disforia de gênero. And gender dysphoria is a protected
disability E a disforia de gênero é uma desabilidade protegida by the US government until now. protegida pelo governo americano até agora. So now the US government is saying that there's no such thing as gender dysphoria. Então, agora o governo está dizendo que não existe nada como essa disforia de gênero. You are no longer able to claim medical need for change of gender. Então, você não pode mais pedir por ou dizer que você precisa de auxílio para médico para poder trocar If de you were gênero. born a biological male, Então, se você nasceu biologicamente no sexo masculino, there's no more identifying as anything other than male. então, não tem nada mais de você se identificar como outra coisa que não seja masculino. If you're born a male, you can no longer transition to a female. Então, se você nasce do sexo masculino, você não pode fazer a transição para o feminino. Vice versa. E vice-versa. And there's no ability to be recognized as they. E não existe mais a There's no possibilidade de more ser, non-binary they e não tem mais a possibilidade pronouns. de você se identificar com o pronome ele, ou eles, no caso, né? Um pronome não binário. The word le, they. There's no more plural singular for a person. Então, o uso de eles numa maneira singular para Now uma you pessoa já não have existe to, mais. on all official documents, have your birth gender listed. Então, agora em todos os documentos oficiais, você precisa ter o seu gênero de nascimento listado. The sex you were assigned at birth. Então, o sexo que foi The visa designado para você has quando você to, nasceu. your international, your passport, your visa has to say the gender, the sex you were assigned. Então, o passaporte e o visto também precisam dizer o sexo que foi designado para você quando você nasceu. If you are in prison, Se você estiver na prisão, you can no longer undergo your transitional therapy. você não pode mais passar pela sua terapia de transição. So trans females must be in male prisons. Então, mulheres trans precisam estar em prisões masculinas. Vice versa. E Females vice- in trans females are now, well, wait, I forgot which one I said. e vice-versa. And there's no federal funding anymore for transitional care within the military. E não existe mais um auxílio do governo para fazer a transição In de fact, gênero dentro do there was another order militar. the administration issued E, na verdade, até houve uma outra ordem que foi emitida pelo governo, officially banning transgender people from the military service. oficialmente banindo pessoas transgênero do serviço militar. This is possible
through the Attorney General, if changing how a court ruling in 2020 E isso now, foi so there's poss... a court ruling in 2020 that's now being changed through Então, this order. houve uma lei da corte So de through this order, 2020, que está sendo mudada the agora. Supreme Court is being asked to reconsider a court case from 2020 Então, através dessa ordem, está sendo pedido para a Suprema Corte que eles reavaliem um caso de 2020, Bostock versus Clayton County. então, Bostock, versus Clayton County. And I find it worth noting that this was 2020. E A eu lot acho of interessante, anti. eu acho interessante notar que isso foi em 2020. A large anti-trans, anti-LGBTQ movement started in 2020. Grande movimento anti-LGBTQIA+, começou em 2020. So what the Bostock versus Clayton County case allowed for Então, o que o caso de Bostock versus Clayton County permitiu it allowed for gender discrimination to be protected, for people to not be discriminated against for reasons of their gender. Então, isso protegia as pessoas contra a discriminação por conta do seu gênero. So with this now being under threat, this Então, court case now being under threat, então, esse caso da corte agora estando sob ameaça, it works to change a Supreme Court ruling, the law of the land, faz com que exista uma mudança na lei, na decisão da Suprema Corte, for how non-binary genders are accepted in employment and in society. em como pessoas não binárias, de gêneros não binários, são aceitas na sociedade e também no trabalho. Okay, so this also says that all wording in all federal documents have to remove gender pronouns. Everybody has to be male and female. E essa decisão também remove o uso dos pronomes, então todo mundo precisa ser ou masculino ou feminino. For protection. Com o intuito de proteção. Yes, so Bostock versus Clayton County was to protect the rights of LGBTQ. Então, o caso de Bostock versus Clayton County, ele tinha como intuito proteger os direitos LGBT. This executive order seeks to remove those protections. Então, essa ordem executiva, ela busca remover essas proteções. There's a lot of pushback on this executive order. Está tendo bastante confronto dentro dessa ordem executiva. Resistance. Bastante resistência. But so far, a lot of laws have already been passed. A lot of them are being enacted. Mas até agora, muitas leis já foram passadas e muitas delas já estão sendo that cumpridas. discriminate against women and LGBTQ.
que discriminam contra mulheres e pessoas LGBT. So in 2020, Então, em there was 2020, a large anti-LGBTQ movement uprising. então, houve o surgimento de um grande movimento anti-LGBTQIA+. And I find that interesting because that was the year of, let me go back to the line. E eu acho isso interessante Because porque foi no within ano here, we have 19 and 21. And the increase of knowledge of our increase of knowledge of 19 was 2020. And that was então, May 25th, 2020. e eu acho interessante porque a gente tem aqui 19 e 21 com o aumento de conhecimento What em happened that day? 2020. No dia 25 de maio de 2020, o que aconteceu nesse dia? George Floyd, the death of George George Floyd. Floyd. A morte de George Floyd. And we mark this as typically what in the counter revolution, the beginning or the ending? E nós marcamos isso comumente como o quê? Dentro da Contra-Revolução? O começo ou o fim? The beginning of the counter revolution. É o início da Contra-Revolução. The interesting thing that also happens at that time E uma outra coisa interessante que também acontece nesse mesmo período is the counter revolution to the counter revolution. é a Contra-Revolução da Contra-Revolução. And this is when MAGA begins their anti-LGBTQ E aqui their é quando activities against women and LGBTQ individuals. aqui é quando o MAGA ele começa suas ações anti-LGBT contra Now, pessoas LGBT e mulheres go também. back to the background to this executive order Então, as its a gente vai voltar aqui ao histórico dessa ordem executiva. O que we está can por trace trás it back dela? to 2020, A gente consegue traçar de volta até 2020, but specifically to 2023. mas sendo específico em 2023, where Donald Trump signed the presidential promise to American women. quando o Donald Trump ele assinou a promessa presidencial às mulheres This was americanas. presented to him Então, isso foi apresentado a ele by the Concerned Women for America. Pelo grupo Mulheres Preocupadas pela América. So this group of concerned women, Então, esse grupo de mulheres preocupadas, what are they concerned about? com o que elas estão preocupadas? Trans people. Com as pessoas trans. So these concerned women form Então, a legislative pledge essas mulheres preocupadas, elas fizeram um pedido legislativo. and this is where they give the Trump administration the language for this executive order. E é assim que elas dão para Trump a linguagem para essa ordem executiva, stating there's only two genders, dizendo que apenas existem dois gêneros,
Only women can be mothers and bear children. Somente mulheres podem ser mães e ter filhos. And the president will protect safe spaces. E que o presidente protegeria espaços seguros, Which I find an ironic term que eu acho ser um termo bem irônico, because where do we usually hear the word safe spaces being referenced? porque onde nós ouvimos a referência a esse nome de espaços seguros? The radical left Na radical esquerda, na esquerda radical. usually had created safe spaces for students in particular in college. Que criou, em especial, locais, espaços seguros para estudantes, na faculdade. Radical left. A esquerda radical. Of course, the radical left is what the right would call it. E é claro que esquerda radical é como a direita chamaria. So for safe spaces to be called woke by the right, Então, esses espaços seguros, the- chamados pela direita, the left, we're creating safe spaces for people in college and employment. então nós estamos criando espaços seguros nas And the faculdades, right, nos we're calling trabalhos, them snowflakes. e a direita está chamando isso de flocos de neve. Like it's a slang derogatory term meaning flaky and sensitive. They break and melt. That's a snowflake. Esse floco de neve é uma maneira de expressar que é algo que é frágil, é pequeno, So delicado e que now for derrete. the right to want safe spaces, Então, agora, para a direita querer espaços seguros, are they going back and saying that only their safe spaces are Será que eles not estão- woke? então será que eles estão voltando atrás e dizendo que somente os I don't mean espaços to deles, pit one side against the other. que não precisa ter Simply getting us to think along, getting us to think about their wording. Então, isso faz com que a gente comece a pensar na maneira como eles se expressam. So now they're seeing that a threat from these trans individuals against women Então, eles estão vendo agora uma ameaça desses indivíduos trans para as why would mulheres. women need safe spaces? Por que as mulheres precisariam de espaços seguros? They obviously feel threatened. Porque elas, obviamente, se sentem ameaçadas. Because they're seeing that a trans woman Elas estão vendo que as mulheres trans isn't a woman at all. não são mulheres She's a man and deserves to be in the men's rooms. e deveriam estar, merecem estar nos espaços destinados a homens. A trans woman loses their autonomy to their own person. Então, as mulheres trans, elas perdem a autonomia sobre suas próprias pessoas. And they're now being defined by another group of people. E elas estão agora, então, sendo definidas por outro grupo de pessoas. But women are supposedly under threat from these individuals. Então, as mulheres, elas estão supostamente sob ameaça desse grupo de So their pessoas. locker rooms, bathrooms, Os seus vestiários, banheiros, prisons,
prisões, domestic violence shelters, abrigos de violência doméstica, healthcare, education, assistência médica, educação and women's sports e esportes femininos. must all have biologic women only. Devem ter apenas mulheres biológicas. This is what Trump signed into presidency his first day in office. Então, foi isso que o Trump assinou no seu primeiro dia de volta ao governo. The Concerned Women for America considered Trump's executive order As mulheres preocupadas com a América, esse grupo, elas consideraram essa ordem do presidente a fulfillment of his presidential promise. como um cumprimento da sua promessa presidencial. In other words, this is why he is in office. Em outras palavras, é por isso que ele está no governo. So if we can take this as a blueprint, Então, se nós pudermos pegar isso como uma base, and okay, I'm not going to read those. If we can see this as a blueprint and now make application to what the world is going to be seeing, então, se nós pudermos pegar isso como uma base, um modelo, e aplicar a como o mundo vai ver isso, then we have a better understanding of what's coming ahead. então nós temos um melhor entendimento do que está vindo adiante. We already see the agitation of it worldwide. Nós já vemos a agitação disso mundialmente. There are many countries, in particular Africa, Existem muitos países, em particular a África, that are pretty excited about this wording, this concept. estão muito animados com esse conceito, In order for all of the world to be under the two-gender rule. de modo que o mundo inteiro esteja sobre apenas os dois gêneros. Any questions? Alguma pergunta? Okay, so in summary, Então, em resumo, we looked at the three Romes. nós olhamos as três Romas, We saw how pagan, papal, and modern Rome nós vimos como as Romas pagã, papal e moderna all have three obstacles to overcome todas têm três obstáculos para superar before ruling supremely for a time. antes de governar de maneira suprema por um período de tempo. We get this language through Daniel 11:40 through 42. E nós pegamos essa linguagem de Daniel 11, 40 a 42. So we have, going to write in the margins. Oh, sorry. So at 1989, Então, 1989, 11, Daniel 11:40. Daniel 11, 40. At the National Sunday Law, we have Daniel 11:41. Então, na Lei Dominical Nacional, nós temos Daniel 11, 41. And at the Worldwide Sunday Law, at the close of probation, we have Daniel na- 42. Lei Dominical Mundial, nós temos Daniel 11, 42 na fechamento da Porta da Graça.
And this is where we see that Egypt belongs to the world. E é aqui que nós vemos que Egito ele pertence ao mundo. All the countries are what are being spoken of at Daniel 11:42. Todos os países é o que está sendo falado em Daniel 11:42. So we've already overcome in Daniel 11:40, we've overcome the king of the south. Então, nós já conquistamos o Rei do Sul. The glorious land has been taken by 41. A Terra Gloriosa foi tomada em 11:41. And the world by 11:42. E o mundo em 11:42. To plot out the rest of Daniel from 11:42 to Daniel 12:1. Então, para colocar o restante de Daniel de 11:42 a 12:1, I have no doubt will be covered by someone else shortly. eu não tenho dúvida que vai ser, alguém vai falar sobre isso em breve, Because this is the time that we're living in. porque esse é o tempo que nós estamos vivendo. So after we looked at these three obstacles to overcome, Então, depois de olharmos a esses 3 obstáculos que precisam ser conquistados, we took a look at how the glorious land was conquered. nós olhamos então em como a Terra Gloriosa foi conquistada. We used the executive order as an example Nós pegamos a ordem executiva como um exemplo, where it was mandated that only male and female sex be acknowledged formally by the government. onde foi mandado que somente 2 gêneros, feminino e masculino, fossem oficialmente reconhecidos Which costs- em documentos formais, Non-binary and transgender people their personhood. o que custa às pessoas não binárias e transgêneras a sua pessoalidade, a sua personalidade. This is what we're seeing play out now. É isso que nós estamos vendo acontecendo agora In the USA. nos Estados Unidos. So we can also see it here before we see it in the world. Então, nós podemos ver acontecendo aqui antes de ver acontecendo no restante do mundo. That's all. Gloria? Gloria has a question? Então, a Glória tem uma pergunta. So Gloria is wanting me to clarify what I meant by no struggle. Então, a Glória queria que eu esclarecesse o que eu quis dizer com essa de não haver So, under dificuldade, não the, haver uma luta. The lines. Então, aqui, que está aqui, embaixo das linhas. Gloria asked, she wants more information about what I mean by the no struggle. Ela perguntou, pediu por mais informação no o que eu quero dizer com não haver essa luta, essa dificuldade. What I meant is that the king of the north O que eu quis dizer é que o Rei do Norte conquered the king of the south conquistou o Rei do Sul without war. sem uma guerra. The king of the north says one thing, and Então, o Rei do Norte diz the uma king coisa of the south doesn't fight back, doesn't challenge, e doesn't o say Rei do no. Sul, o Rei do Sul não luta contra, ele não rebate, não diz não. Gloria?
So that's part of the question that we're answering as a movement now. When does that happen? Então, essa pergunta de quando isso acontece é parte da pergunta que nós estamos buscando responder agora como movimento. I repeat what you. In 2020, to have that information. But the USA wasn't at hot war. Oh, sorry, to repeat. So Gloria, yes, so Gloria was saying that in 2021, there was an information war and there was a hot war. Então, a Glória está dizendo que em 2021 houve uma guerra de informação e houve uma guerra quente, But not directly. The USA wasn't directly at war with Russia. mas não diretamente os Estados Unidos em guerra com a Rússia. Trump is friends with Putin. O Trump é amigo de Putin. They're not enemies. Eles não são inimigos. That's what I mean by no struggle. É isso que eu quero dizer com não haver a dificuldade ou Because we um do embate see entre eles. struggle. Porque nós vemos sim Right. uma luta ali. Putin is pushing back a little bit now. Mas o Putin ele está se retraindo um pouco agora. But there's not an outright struggle. Mas não existe uma luta clara, aberta. Study. Okay, Gloria? So to study and looking for the peace treaty. So there. I think that fits. So Gloria is saying, sorry, yes. Gloria was saying with Aryan and Aaron studies, Então, a Glória está dizendo que com os estudos do that Aryan, they're saying that there's a peace treaty that will end the war, the conflict que existe um between the king of the tratado, north and the king of the south. que existe um tratado que será feito e que vai de paz e que vai acabar com essa luta entre o rei do And norte e o rei I do think sul. that is an agreement with the death coming at the close of probation. E If eu acho que isso está de acordo com a morte we have the vindo no glorious fechamento land da being Porta da Graça, conquered July of 24, com a Terra Gloriosa sendo conquistada em julho de 2024. and then all the rest of the countries, which include whatever's left of Russia, E depois, então, todos os outros países, o que inclui o que tiver sobrado da Rússia, come into agreement at the close of probation. entrando em acordo no fechamento da Porta da Graça. What that looks like, I'm not exactly sure. Com que isso se parece, eu não tenho certeza. Okay. Thank you, Gloria. Okay, anybody, anything else? Yes, Mais alguém? Curtis. Mais alguma pergunta? Okay, Curtis has a study about, or a question about my study as a whole. Então, o Curtis ele tem uma pergunta no geral sobre o meu estudo. He's asking if the executive order says only 2 genders, Ele está perguntando se a ordem executiva diz apenas 2 gêneros or that there's no such thing as gender. ou se diz que não existe algo como gênero. And both. E seria They ambos. say that there's only male and female, Ele diz que há apenas masculino e feminino,
and they call that sex. E eles chamam isso de sexo. They say that gender ideology Eles dizem que a ideologia de gênero is made up, foi is inventada, fiction. é ficção. Does that answer your question? Okay. Isso responde a Ah. pergunta? Ok. Somebody else? Mais alguém? Oh, yes, Andreas. My blind side, sorry. O Andrés tem uma pergunta. Okay, so Andreas is asking in the context of the King of the North conquering the glorious land. Então, ele está perguntando dentro do contexto do Rei do Norte conquistando a Terra Gloriosa. Okay. If we go to the literal story, we see God is using that kingdom for a purpose. Se nós formos na história literal, nós vemos Deus usando esse reino com um propósito. Okay. And that purpose is in the context of the sins of the glorious land. E esse propósito ele está dentro do contexto dos pecados da Terra Gloriosa. So, Repeat that. Okay, so what is the problem with the glorious land that it was conquered and that's being Então, qual que era o being problema da Terra addressed right now? Gloriosa que foi conquistada e que está sendo tratado agora? So Andreas is referencing the study where the administration is being used by God Então, ele está fazendo referência ao estudo onde a administração está sendo usada por Deus as a hammer como um martelo to punish the people that were that sinned. para punir as pessoas que pecaram. Kathy, yes. We're at time. Sorry, Andreas, I can't answer. Então, nosso tempo acabou. Okay, so very quickly. Because we didn't codify, we didn't put into law Porque nós não colocamos em lei these protections for LGBTQ and women. para essas proteções para as pessoas LGBT e as mulheres. We didn't put into law that women and LGBTQ must have the same rights that men are guaranteed in the Constitution. Nós não colocamos em lei que as pessoas LGBTQIA+, e as mulheres precisam ter garantido os mesmos direitos que os homens têm na Constituição. We came close with the 14th Amendment. Nós chegamos perto com a 14ª emenda, But even the Equal Rights Amendment failed. mas mesmo a emenda dos direitos iguais falhou. So the current administration, this executive order, Então, a atual administração, com essa ordem executiva, is an example of the hammer.
é um exemplo desse martelo. Okay, we'll close in prayer. Thank you, everyone. Então, vamos encerrar com uma oração. Obrigada a todos. Loving Creator, Amado Criador, we thank you for this time. nós te agradecemos por esse tempo. We thank you for the ability to come together and study. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos para estudar, To learn what it means to be wise. para aprendermos o que significa ser sábios. Be with us the rest of this camp. Esteja conosco no restante desta I campal. ask this in Jesus' name. Eu peço isso em nome de Jesus. And I thank you and your Holy Spirit for all that you do. E eu te agradeço por tudo que tens feito e pelo teu Santo Amen. Espírito. Amém.